Momentos. Vejam, irmãos, serei sucinto neste tema sobre a G de quinta geração. Numa G de quinta geração, a disseminação de desinformações e medo é gigantesca, visando quebrar a convicção, percepção, compreensão e a fé. Mas entenda, a fé não é um fenômeno exclusivo de cunho religioso. É uma amálgama de vida e verdade, dois fenômenos distintos, o concreto e abstrato, porém, ambos andam juntos no tempo, sendo que só percebemos estes fenômenos na sutil linha móvel, limítrofe entre passado e futuro. Então podemos afirmar que é percebido no agora, erroneamente chamado de presente, uma linha móvel viajando no tempo, ou seja, entre a existência e a inexistência, entre a luz e a escuridão. Três fenômenos distintos viajando juntos que convencionamos chamar de linha do tempo horizontal, de maneira que possamos situar-nos dentro deste fenômeno, que em verdade é a natureza nos impulsionando a tornar-nos seres conscientes de si mesmos. Para entender isto, através de uma analogia simples, imaginemos dois carretéis que chamaremos de carretel do passado e carretel do futuro, ligados entre si por uma linha, uma espécie de película eletromagnética, fita onde são gravados imagens, sons e cores que serão projetados numa tela, que chamaremos de a tela escura e virgem da mente objetiva. Estes carretéis estão em movimento infinito e perpétuos, revolucionando seus eixos imaginários na mesma direção, no sentido de rolar e desenrolar. Eis aí os tempos passado e futuro, o conhecido e o desconhecido, o ponto de percepção no cruzamento entre as linhas do tempo horizontal e vertical. O agora, aquele que não pode ser dimensionado, apenas percebido pela consciência, no ponto exato onde estas linhas imaginárias se cruzam. A linha vertical que conhecemos como linha da ascendência, linha da evolução espiritual ou evolucional, fixadas em carretéis verticais, que nesta reflexão nada falaremos, pois foge do escopo desta reflexão, mantendo nosso foco apenas na linha horizontal. O ponto referido, o cruzamento das linhas de tempos, onde devemos buscar aquele que é o desconhecido e que tem sua aparição no grande teatro da vida em tempos e tempos. O viajante, aquele que existe. Dito estas poucas bobagens reflexiva do ponto de vista dos materialistas e a maioria dos acadêmicos, voltemos à G de quinta geração, dividindo-as em vários blocos: desinformação, intuito de distração, informação, verdade, fato, mentira, história e histórias, experiência vivida, experienciação, narrativas, ideias e idealização perceptiva, realidade ou distorção de realidade, criação mental, delírios e sonhos, expectativas pessoal ou induzida, etc. Desta síntese em reflexão, já podemos perceber que devemos ter que lidar com três aspectos: o momento presente e os dois extremos. Desta feita, temos o tempo dividido em o passado, o agora e o futuro. Mas, devo lembrar que nesta síntese reflexiva deixo de fora as implicações relativas à linha vertical do tempo, por considerar as questões de crenças personalíssimas. Tudo aquilo que está registrado no primeiro carretel horizontal que enrola o tempo pretérito, onde podemos obter convicção ou não, pois é totalmente dependente do grau de conhecimentos, estudos e da observação pessoal. A existência situa-se nesta linha limítrofe ou pontual, ponto de cruzamento onde podemos obter percepção, consciência e experienciação pessoal.
O segundo carretel horizontal é o que desenrola o tempo do porvir, onde se encontram todas as expectativas, sonhos, o incerto, o futuro, a imaginação, a esperança, a fé, etc. Portanto, é nestes três pilares que se assenta a vida do homem comum, enquanto ser vivente, sujeito aos processos de sua psique, corpo físico, corpo astral e corpo mental concreto e abstrato. Não é pretensão ensinar algo sobre a vida e como deve ser vivida, mas chamar-lhes atenção para os momentos, o qual estamos viajando olhando pelas janelas horizontais e, no mesmo instante em que se dá o deslocamento de baixo para cima em movimentos espiralados, sincronicamente em movimentos perpétuos as duas linhas de tempos, horizontal no sentido esquerda para direita e a vertical de baixo para cima. Consigna-se que os sentidos de deslocamento aqui referidos são apenas para fins didáticos, compreensão intelectual e não como verdade absoluta, pois há uma enormidade sem fim de outros fatores, se considerados fariam incompreensíveis uma simples analogia. O que importa dizer? Não se distraiam nas paisagens que passam diante dos olhos, elas de fato não existem, tal qual as imagens, sons e cores que se projetam na grande tela do teatro que deixam a existência quando o projetor é apagado, exceto a consciência no sentido espiralado descendente-ascendente, onde não há projeção, somente experienciação individual, espiritual. Toda a existência vinda do ambiente que se projeta do mundo exterior para o interior, está apenas na mente objetiva como memórias, temporária, perecível. Em verdade, devemos lembrar que neste ponto se conformam quatro ângulos, dois temporais, horizontal, e outros dois atemporais, vertical. Assim, devemos fixar olhar no observador que persegue objetivos, não no objeto, mantendo foco na convicção e na fé. Mas lembre-se, fé não é um fenômeno apenas religioso. É transcendental. Lembre-se de si mesmos como agentes espirituais divinos da vida, seres transformadores de mundos os quais Deus Altíssimo age, construindo mundos, galáxias e delas universos inteiros e insondáveis. Faça o melhor uso possível e cooperativo da tua consciência de si mesmo em prol do todo maior. Esforça-te, peregrino. Afaste de ti mesmo das ilusões projetadas que chegam à mente distorcidas pelos véus interpretativos da religião, das crenças, das doutrinas, dos dogmas, dos conceitos e concepções absorvidos e emprestados desde os primeiros raios de entendimento na infância, como verdades incontestáveis da ciência, da família, da escola, professores e da convivência social, às quais são induzidas de fora para o recôndito interior, oculto divino, que só podem ser acessados por ti mesmo no seu habitat natural no coração desta entidade desconhecida que é o observador, por detrás de tudo que é observável através dos sentidos físicos, de tal forma, confundir-se com o objeto observado no mundo circundante. Igualmente, do acesso permitido do Divino Criador, o construtor de mundos, que nos possibilita a existência nos mundos formais, instrumentalizando-nos como mestres, por repercussão vibracional, através de ferramentas como a capacidade de imaginar, pensar, intuir, idealizar, conformar a matéria utilizando o exercício do livre-arbítrio e do poder da vontade liberta dos grilhões da ignorância. De tal forma, como agentes cooperadores da grande obra da divindade,
evolucionar e moldar a massa de matéria primordial, circundante, impulsionando-a para estados de consciência primitivo que num passado distante em condições similares, nós mesmos éramos os receptores, como ainda somos dos irmãos maiores que se encontram à frente de nós, dentro da espiral dos eternos ciclos evolutivos de receber e doar. Agregando a cada passagem completa a experienciação adquiridas nos mundos formais. A eterna viagem pelas sendas de descensão e ascensão desde os mundos de pura luz espiritual. Toda a matéria empregada na conformação de orbes e sóis, etc. Aí encontramos a máximo da vida como seres co-criadores com o Criador, recebendo dele consciência individualizada espiritual, doando de si por repercussão vibracional, energias de consciência trabalhada para a matéria bruta em estado de ignorância, bem como, nas cadeias vegetal e animal, inumeráveis criaturas e graus de semiconsciência. Assim, como um alquimista, transmutar a vida, energia, matéria, em vida, energia, consciência. Todos sempre para a glória do universo. Sejais então tu, o observador, transformador de mundos. Dom Colibri.